Ele estava com febre alta, mal conseguia ficar em pé no meio de uma guerra santa a milhares de quilômetros de casa, e mandou um mensageiro para o inimigo pedindo frutas e gelo. O inimigo mandou. Esse detalhe diz tudo sobre Ricardo Coração de Leão e diz tudo sobre a guerra mais estranha que o mundo medieval já viu. Mas para entender quem foi esse homem de verdade, você precisa começar do começo. Ricardo nasceu em 1157, filho do rei Henrique II da Inglaterra e de Leonor de Aquitânia, uma das mulheres mais poderosas da Europa medieval. Mas Ricardo não cresceu na Inglaterra. Cresceu na França, na corte da mãe, cercado de poetas, músicos e cavaleiros. Falava occitano e francês muito melhor do que inglês. O rei da Inglaterra, que quase nunca pisou na Inglaterra. Desde jovem mostrou que era diferente. Diferente no sentido de perturbador. Com 15 anos já liderava exércitos contra o próprio pai. Não por rebeldia sem sentido, mas porque entendia de estratégia, de poder, de quando atacar e quando esperar, com uma clareza que homens 3 vezes mais velhos não tinham. Quando o pai morreu, em 1189, Ricardo assumiu o trono, e a primeira coisa que fez como rei foi se preparar para a guerra mais difícil do mundo. Em 1187, o mundo cristão havia recebido um golpe que ninguém esperava. Saladino havia reconquistado Jerusalém. Se você viu o vídeo anterior do canal, você sabe o que isso significou. Se não viu, vai lá depois porque vale cada segundo. O Papa convocou a Terceira Cruzada e os maiores reis da Europa responderam. Filipe II da França foi. O imperador Frederico Barbarroxa da Alemanha foi e morreu afogado num rio antes de chegar. E Ricardo foi. Mas Ricardo não foi como os outros. Enquanto os outros reis viajavam com cortes, com burocratas, com conforto, Ricardo viajou com obsessão. Vendeu títulos nobres, terras, cargos públicos. Disse uma vez que venderia a própria Londres se encontrasse um comprador. Tudo para financiar a campanha mais bem equipada que a Europa havia mandado para o Oriente. E quando chegou, mudou tudo. O primeiro grande teste foi Acre. Acre era a cidade mais fortificada do Oriente. Muralhas espessas, guarnição experiente e Saladino do lado de fora esperando para atacar os cruzados pelo flanco enquanto eles tentavam tomar a cidade. Os cruzados estavam sitiando Acre fazia 2 anos quando Ricardo chegou. 2 anos, sem resultado. Ricardo chegou doente, febre, provavelmente escorbuto, mal conseguia montar a cavalo. Mandou construir uma máquina de cerco do seu leito, supervisionando cada detalhe deitado. E quando a máquina disparou, as muralhas de Acre começaram a ceder. Em 5 semanas, Ricardo fez o que 2 anos não tinham conseguido. Acre caiu. E aqui vem o momento mais sombrio da história de Ricardo, e eu não vou esconder porque esse canal não existe para pintar heróis perfeitos, existe para contar a verdade. Depois da tomada de Acre, Saladino atrasou o pagamento do resgate combinado pelos prisioneiros muçulmanos capturados. Ricardo mandou executar 2.700 prisioneiros em campo aberto. Mulheres, crianças, soldados, em plena luz do dia. Foi um ato brutal, calculado e frio. Saladino viu de longe e o respeito que tinha por Ricardo nunca desapareceu, mas a partir daquele dia a guerra ficou mais pesada para os dois. A Batalha de Arsuf foi onde o mundo inteiro percebeu que Ricardo era diferente de qualquer líder que havia aparecido nas cruzadas. Ele marchava pelo litoral em direção a Jerusalém com o exército organizado numa formação quase impossível de quebrar. Cavalaria no centro, infantaria nas bordas absorvendo as flechas. Saladino atacou com tudo, cavaleiros, arqueiros, táticas de provocação. O objetivo era fazer os cruzados quebrarem a formação, saírem correndo atrás dos cavaleiros muçulmanos e se dispersarem no deserto. Era uma tática que havia funcionado com todos os outros. Ricardo ordenou que ninguém saísse da formação. Ninguém. Os hospitalários na retaguarda estavam sendo massacrados por flechas. Pediam ordem de carga. Ricardo dizia não. A tensão era tão absurda que 2 cavaleiros hospitalários simplesmente não aguentaram e carregaram sozinhos. Ricardo viu e, em vez de punir a quebra de ordem, tomou uma decisão em fração de segundo. Ordenou a carga geral.
O exército inteiro desabou sobre as forças de Saladino com uma precisão que parecia ensaiada. As linhas muçulmanas colapsaram. Arsuf foi a primeira grande derrota de Saladino em campo aberto em anos. E aconteceu porque Ricardo conseguiu segurar um exército inteiro no limite do colapso e escolher o segundo exato de soltar. Isso não é coragem. Isso é algo muito mais raro. Isso é controle total em meio ao caos. Depois de Arsuf, Ricardo estava a caminho de Jerusalém. E então parou. 2 vezes chegou perto o suficiente para ver as torres da cidade. 2 vezes recuou, porque Ricardo entendia algo que nenhum outro líder cruzado havia entendido até então. Tomar Jerusalém era fácil. Manter Jerusalém era impossível. Sem controle do litoral, sem suprimentos garantidos, sem um exército permanente no lugar, qualquer vitória seria temporária. E Ricardo não queria uma vitória que viraria derrota em 2 anos. Esse foi o momento mais incompreendido da vida dele. Seus próprios homens não entendiam. Os cronistas da época não entendiam. Mas Saladino entendia. Porque os dois pensavam no tabuleiro inteiro, enquanto os outros olhavam apenas para a peça da frente. Foi nesse período que aconteceu a troca mais estranha da história das cruzadas. Ricardo ficou doente de novo, febre alta, sem forças. Mandou um mensageiro para Saladino, pediu frutas e gelo das montanhas para se recuperar. Saladino mandou, sem pedir nada em troca, sem condição política, sem armadilha. Porque para Saladino, Ricardo doente no acampamento não era vantagem, era desperdício. Ele queria derrotar Ricardo em campo, não ganhar porque o inimigo estava com febre. E Ricardo, quando se recuperou, voltou a lutar. Os dois nunca se encontraram pessoalmente, mas trocaram mensageiros, presentes e mensagens ao longo de toda a campanha, como se fossem velhos conhecidos separados por um desentendimento que nenhum dos dois havia escolhido. A terceira cruzada terminou sem reconquistar Jerusalém. Em 1192, Ricardo e Saladino assinaram um tratado. Os cristãos manteriam o litoral. Os peregrinos cristãos teriam acesso livre a Jerusalém. A cidade continuaria muçulmana. Não foi a vitória que a Europa queria, mas foi a única solução possível para aquele momento. Quando Ricardo partiu, Saladino morreu menos de 1 ano depois, em 1193, em Damasco, e Ricardo nunca mais voltou para o Oriente. Na viagem de volta, foi capturado por um duque austríaco, mantido preso por meses e liberto mediante um resgate absurdo que quebrou as finanças do reino inglês por anos. Morreu em 1199, na França, atingido por uma besta durante um cerco menor a um castelo sem importância histórica. O homem que havia enfrentado Saladino, que havia tomado Acre em 5 semanas, que havia vencido a Batalha de Arsuf, morreu por uma flecha durante uma briga de fronteira. A história tem uma ironia cruel para quase todo mundo. O que Ricardo Coração de Leão nos deixa é uma contradição que desconforta. Era brutal quando precisava, era estratégico quando os outros eram impulsivos, era capaz de respeitar o inimigo num nível que os seus próprios aliados não conseguiam entender. Não era um herói de conto, era um homem de carne e contradição, que viveu uma guerra impossível com uma competência que a história raramente viu. E talvez o maior testemunho da grandeza dele seja justamente esse. O único homem que esteve à sua altura naquela guerra foi Saladino. E Saladino mandou frutas e gelo quando ele estava doente. Isso diz tudo. Se você chegou até aqui, você já conhece as cruzadas de um jeito que a maioria das pessoas nunca vai conhecer. Aperta o like, é a forma mais simples de dizer que esse tipo de história merece existir. E se inscreve no canal, porque o próximo capítulo dessa saga está chegando e ele vai te surpreender.